criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua. Muito bem, continuando aqui a nossa leitura, e hoje Deuteronômio 11, 12 e 13, iniciando Marcos 10, do versículo 1 ao 31. Vamos lá, gente? Exortação ao amor e à obediência. Amém. O Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordens e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como o surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar, e o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca do meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje que estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês atravessando a Jordão irão entrar para ela, tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes ordeno, ou lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal na mão e prenda-as na testa. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados à mesa, e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes mando, cumprir amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar oriental. Ninguém conseguirá resisti-lo.
O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou ordenando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem dos caminhos que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, estes montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da entrada da direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem em Arabá, próximo de Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando. Quando vocês estiverem conquistando e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou lembrando a vocês, ou dando a vocês. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir, enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares dos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes quanto nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Olha que coisa mais maravilhosa, viu, gente? Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercaram, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, tudo o que tiver prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali perante o Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, os levitas que vivem na cidade, e vocês por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-no somente no local que o Senhor escolher. Quer dizer, não sirva a Deus e não faça nada para Deus que lhe convém, mas faça do jeito de Deus e não do nosso, né? Aqui mata qualquer jeito de qualquer jeito, Deus entende. Ofereçam somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão como se fosse água. Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local
que o Senhor, o seu Deus, escolher, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, os levitas das suas cidades. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e em suas próprias cidades poderão comer quantas carnes desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Mas não comam sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com sangue. Vocês não comerão sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não o comam, para que tudo vá bem com vocês, com seus filhos, porque estarão fazendo o que é justo perante o Senhor. Todavia, apanhem os seus objetos consagrados e o que em voto tiverem prometido, e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, o seu Deus, tanto a carne quanto o sangue. O sangue dos seus sacrifícios será derramado ao lado do altar do Senhor e o seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas, quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo, como essas nações servem aos seus deuses? Faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, e não acrescentem nem tirem coisa alguma. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, servindo-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu na terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal no meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho ou filha, ou mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e nem o proteja. Você terá que matá-lo, seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Aqui hoje não existe mais isso, fisicamente, mas é a rejeição espiritual. A pessoa morre espiritualmente falando. Apedrejo até a morte, quer dizer, apedrejar aqui hoje para nós significa palavras firmes e duras, de rejeição e de confronto. Porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, todo Israel saberá disso. Todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que numa cidade que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para nelas morarem, surgiram homens perversos
e desviaram os seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem. Vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos que vivem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem voluntariamente a cidade, todos os seus despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrada em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecer ao Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos que lhe estou dando e fazendo o que é justo para ele. Você vê, né? Coisas maravilhosas aqui nós aprendemos, grandes lições de Deus para nós, né, pessoal? Deus é grandemente fiel. Vamos continuar firmes e obedecendo. A gente só tem vantagem em obedecer ao Senhor. Capítulo 10, do verso 1 ao verso 21 de Marcos. Vamos lá. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele seguindo, e segundo o seu costume, ele as ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se disse para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele então. E eles lhe disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão mais dois, mas somente um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério contra ele. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e os abençoou. Aqui tem duas coisas, né? Jesus está dizendo aqui sobre o divórcio, que infelizmente só é possível se houver um adultério, né? Porque aí quebrou toda a aliança. Tirando isso, por incompatibilidade, que eu gosto de jiló e ela não gosta, não consigo conviver porque ela gosta de ventilador e eu não gosto, porque ela deixou de se cuidar ou ele deixou de se cuidar. Isso não é motivo para separação. Porque a gente não está se entendendo, então aprende a se entender. Agora, adulterou, aí infelizmente, se a pessoa pode perdoar, mas ela então vai liberar com a carta de divórcio para ser reconstruída uma nova aliança com outra pessoa, a não ser que ela aceite reconstruir a aliança com ela, mas ela tem a liberdade. Em relação aqui aos discípulos aqui, né, falando das crianças, muitas das vezes, pessoal, quem está ao nosso redor é que é o problema. Quem era o problema de Jesus era quem estava ao redor dele. Quantas pessoas talvez não conseguiram chegar perto dele e falar que Jesus agora está metidinho? Não, eram os discípulos, mas ele se indignou. Deus não chamou a gente para ser importante nem blindado, Deus chamou a gente para ser útil. E aqui está, Jesus veio para ser útil. E aí, por que ele deixou claro para os discípulos? Porque os discípulos estavam entrando no campo da malícia. Ele falou: quem não for como criança não entra no reino do céu. O reino do céu não vem para ele. Não alcança a espiritualidade nem a graça divina. O que é? Malícia.
devemos ser como crianças, simples. Apesar que hoje em dia criança, né, sem malícia, só meio recém-nascido e com uns 2, 3 anos. E olha lá, que com 5, 6, 7 anos aí tem criança mais maliciosa do que adulto, por causa da internet. Tá perdendo a sua virgindade racional, tá perdendo a sua virgindade emocional, né? A maldade está entrando, está roubando a inocência das crianças. Mas aqui Jesus está dizendo, devemos ser simples, inocentes e sem malícia. Claro, isso no espírito, tá? Mais para frente nós vamos ler um texto que diz assim, ó: meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Para finalizar, verso 17, Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos durante ele e lhes perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí Jesus olhou para ele e o amou. Mas aí disse: falta-lhe uma coisa. E ele disse: diga. Vai e venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E venha e siga-me. Aqui você sabe quem que nós estamos falando, né? Do jovem rico. O que ele falou? Jesus está dizendo que religiosamente você é uma pessoa muito boa, mas está faltando o coração, que é você passar a ser espiritual. Você religiosamente, você é uma excelente pessoa, tanto que eu o amo, mas você não me tem como prioridade, mas sim como secularidade. Eu sou segundo. Então, troca de lugar, coloca toda a parte material em segundo plano e me coloca como primeiro. É isso que Jesus estava dizendo. Desapega do material e se apega a mim. E ele não quis, porque ele era tão natural e religioso que ele não entendeu que Jesus estava falando de espiritualidade. Jesus não estava querendo dinheiro dele, nem que ele ficasse pobre. Estava querendo que ele desapegasse. Assim como Abraão fez. Eu dou meu filho para o Senhor. Ele falou: não precisa. Se ele falasse ali, com certeza, eu dou tudo agora, como ele fez com Zaqueu, ele ia falar: calma, precisa não. Eu quero só o seu coração. E é isso que nós devemos entender. Que Deus quer o nosso coração e nossa prioridade. Tá na paz, gente?